Esse é o vídeo de Spots Meeting parte 2. No vídeo anterior, eu expliquei rapidamente o que eram os spots e expliquei que o Spots Meeting é o processo de criação de spots, né? Então, fazendo um resumo aqui rápido, no caso, a gente tem o menu do speech aqui. Então, se vocês se lembram do que eu expliquei no vídeo anterior, cada um desses botões aqui é um spot, tá? Esses spots podem carregar outros spots e não necessariamente ele carrega um spot. Cada spot pode carregar um grupo de spots. Ok? Então eu vou explicar agora nesse vídeo como construir um spot. No finalzinho aqui do menu do speech tem aqui o Spot Builder, que é a ferramenta de construção de spots. Se a gente entrar nela aqui, ele aparece essa tela e é a única tela que existe nele e ela mostra o que é necessário, ela pede o que é necessário, tem as funções necessárias para a construção do spot. Criar um spot se resume basicamente a cadastro de informações no banco de dados, porque é a partir dessas informações cadastradas no nosso banco de dados que o speech vai conseguir localizar os módulos que você quer baixar, vai configurar os módulos uma vez que depois que eles forem baixados para o speech. Então, tudo isso é feito a partir de informações que estão no banco de dados. Então, o que o Spot Builder tem é um cadastro. Ele tem um formulário de campos e botões com funções para você é, salvar as informações no banco de dados, excluir as informações do banco de dados e ler o que você cadastrou no banco de dados. E é assim que todo o conteúdo do speech, todos os spots do speech são construídos e criados. Ok? Então, quais são as informações necessárias para a construção do spot? Estão todas aqui. Então vamos lá, uma por uma. Todo spot precisa ter um identificador, né, que é o nome dele. Você cadastra nesse campo. O identificador ele tem que ter no máximo 10 caracteres e ele precisa ser único. Único como? Outra informação que o spot precisa é o usuário, que também tem no máximo 10 caracteres. Então, se você pode criar um spot, digamos, spot 1, que é o identificador dele, para o usuário, por exemplo, admin, administração. Mas eu também posso ter o spot 1 para o usuário público. Entenderam? Então, o identificador tem que ser único para o usuário. Então, é dessa forma que é possível que cada indivíduo, cada usuário do speech possa criar um número enorme de spots. Tá? Além do identificador e do usuário, a gente tem aqui mais duas informações que a gente chama de canal e inventário, que servem para agrupar os spots. Então a gente tem diversos tipos de spots e a gente criou campos para permitir que eles sejam organizados em grupos de forma mais organizada e inteligente. Além disso, alguns desses campos precisam receber valores específicos para que o spot funcione. Por exemplo, se eu estiver criando um spot, no exemplo que eu dei no vídeo anterior, para carregar o spot do turntable, que é aquela base que fica girando, aqui em canal eu sou obrigado a usar o valor DLC. Quando eu for fazer esse link com o turntable, eu preciso usar esse valor DLC em canal. Tá? Então, esse é um exemplo de um valor fixo aqui. Mas a gente vai ver isso caso a caso. Então, tem um canal, tem um inventário, que também tem uma função similar ao canal, a gente vai ver também. E tem aqui informação. Em informação é onde estão os campos de configuração principais do spot. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, se eu quero criar um spot que carrega o turntable, aqui, entre outras informações, eu vou precisar cadastrar um link, que é uma palavra reservada, que precisa ser cadastrada no campo informação para poder baixar o link do turntable. Aqui em valor é o que eu coloco, que é a informação que eu coloco relacionada a todos esses parâmetros que estão aqui em cima. Então, digamos no turntable, vou dizer depois qual é exatamente o valor do link do turntable, mas aqui seria algo similar a isso, turntable, tá?
Depois aqui no final a gente tem a senha, é uma senha de leitura. Depois eu vou explicar um pouco melhor como funcionam as senhas, mas é uma senha necessária para você acessar, gravar ou ler essas informações no banco de dados. Então, a gente tem para salvar os dados no banco de dados, eu tenho uma senha, e para ler os bancos de dados, eu tenho outra senha. A gente vai ver isso com mais calma depois. E por fim, aqui em local, a gente cadastra aonde essa informação vai ser cadastrada no banco de dados. Também existe um conjunto de informações fixas que a gente vai usar aqui, mas no local basicamente significa em que área do servidor essas informações serão cadastradas. A gente tem isso separado, né, de uma forma organizada, para não ficar tudo concentrado num lugar só. E a gente também vai ver caso a caso isso mais adiante. Tá bom? Então, por enquanto, o que eu queria mostrar isso, são as informações que compõem um spot. Quando a gente começar a ver dados reais, isso vai